queria agradecer, antes de iniciar, a palhinha e o show que a Fernanda fez aqui para a gente, antes de iniciar. Aqui no canto também tem os livros que a gente está fazendo lançamento aqui e alguns outros títulos também do IEP que estão à venda aqui para quem tiver interesse, para ficar à vontade. Eu vou chamar o companheiro Ernesto Cubano para coordenar os trabalhos aqui dentro. Quero chamar o companheiro Sebastião Neto para compor a mesa. É autor do livro Democracia e Estado de Exceção, companheiro Edson Teres. Como deputado estadual, atuou ativamente na Comissão da Verdade, da qual foi presidente. Essa comissão responsável pelo do livro Infância Roubada. Companheiro Adriano Diogo para Eu queria agradecer também a presença do secretário de Educação, que veio prestigiar o evento aqui, Moacir. Uma investigação operária que resgata todo o trabalho, toda a luta do trabalhador, que na verdade a ditadura militar é uma luta de classe. Então eu acho que esse livro já mostra o que realmente representa, o que foi a ditadura militar. Uma infância roubada, que revela a perversidade da ditadura militar brasileira. Sábado retrasado, fizemos uma atividade muito bacana com os médicos cubanos, no sindicato dos professores, alguns companheiros que estavam lá, e nós apresentamos, foi lançado um livro também sobre a ditadura lá. E o médico aí apresentamos, falamos do livro de infância, eu apresentei rapidamente o que era. E veio o médico cubano e me disse: Ernesto, o mundo não sabe dessa história. O Edson tem também, é um desses jovenzinhos. E ele, com seu doutorado, faz um livro muito interessante, que ele vai falar daqui a pouco, da democracia e estado de exceção. Quando eu abri os olhos para o mundo, eles já estavam na luta, e estão na luta até hoje, vieram de longe, enfrentaram a chuva para estar aqui para apresentar nós, para apresentar esse trabalho. A função do DOPS, o famoso DOPS, Departamento de Ordem Política Social, Departamento Estadual de Ordem Social, é controlar o trabalho. Para vocês terem ideia, vocês são estudantes, como vocês aqui, o DOPS até a década de 80 pedia todas as empresas, presta atenção, todas de palavra absoluta, igual nenhum, só o contrário de nenhum, todas as empresas para mandarem a lista de todos os empregados, todos os anos, durante mais de 40 anos, 50 anos. Chamar para compor a mesa aqui também, e teve um problema de agenda, mas acabou de chegar. Um companheiro que iniciou sua militância aos 15 anos de idade, como liderança estudantil do movimento secundarista, resistindo ao regime militar, participando das passeatas e movimentos pela democracia e educação. É vice-prefeito e secretário da Saúde de Guarulhos, Carlos Dermão. Eu vou... essa era originalmente a mesa que a gente está composto, né? Mas eu que gostaria de pedir uma salva de palma para uma pessoa que também lutou ao lado desses companheiros daquela época, e o nome dele está em todos esses livros. Foi um líder operário, também com 15 anos, filiado ao Partidão. Fundou o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco em 62, foi cassado em 64. Conseguiram aprovar uma chapa, né, no DOPS, depois que ele retirou o nome, elegendo José Ibrahim em 67. Em 68,
liderou os enfrentamentos no 1º de maio e as greves, né, de 68, junto com o Adriano Diogo também, que participou dessas épocas. Participou também da luta armada, BPR, foi exilado no Chile, Cuba, voltou e continua até hoje a luta no movimento sindical, né, presidente do 5A, Manuel Dias do Nascimento, na salva de palmas. Este livro, Democracia e Estado de Exceção, Transição e Memória Política no Brasil e na África do Sul, é um trabalho comparativo entre a transição brasileira, da ditadura para a democracia, e da África do Sul, do apartheid para a democracia racial. Fiz esse trabalho comparativo justamente porque essas duas transições tomaram caminhos bem diferentes, né? A África do Sul, para conseguir fazer uma transição com baixa intensidade de violência, deu total publicidade para as violações de direitos humanos ocorridas durante o apartheid, e a sua anistia foi concedida individualmente e sob a confissão dos crimes. Então, só recebeu anistia na África do Sul o criminoso que confessou seu crime, deu a localização dos corpos dos desaparecidos, enfim, contou sobre aquilo que ele estava envolvido. E difere totalmente do caso brasileiro, que, muito pelo contrário, apostou numa política do silêncio sobre o que foi a ditadura e teve um processo de anistia sem nomear os beneficiários, ou seja, não individual, mas uma anistia que buscou alimentar no Brasil a tese dos dois demônios, que teria ocorrido no Brasil um enfrentamento entre dois setores radicalizados, e a lei da anistia viria para apaziguar a família brasileira, promover a reconciliação nacional. Então, é um estudo comparativo entre esses dois casos e tenta entender como que as democracias, após esses regimes autoritários, são um grande instrumento de luta política do presente. Vocês viram que o primeiro-ministro de Israel, no Congresso da Juventude, disse lá em Israel, essa semana, no Netanyahu, que a culpa do Holocausto era dos palestinos, que um sheik palestino sugeriu ao Hitler que fizesse a extinção em massa dos judeus, porque senão, em consequência da Segunda Guerra, eles migrariam para a Palestina e isso aí daria um prejuízo enorme e tal, que era bom que eles fossem mortos na origem, para eles não migrarem, não atrapalharem com esse movimento migratório, que era uma forma daquele enlouquecido do Netanyahu falar que os palestinos eram a causa de todos os problemas. Não ia reclamar. Assuma a sua fraqueza, diante dos torturadores, dos assassinos. Quando você se aliança com os golpistas, você não pode reclamar. Chega de hipocrisia, chega de mentira. Que é de Guarulhos, uma história de Guarulhos, legítima aqui de Guarulhos. É a história do Greinaldo Edmundo da Silva Messut. Ele está dando aulas e eu poderia vir, por isso que ele também está aqui presente. Mas vou ler só esse primeiro parágrafo. Na infância, o que eu ouvia falar sobre meu pai era que ele era um ladrão, que eu era um filho de um ladrão e que meu sangue não prestava. Essa história vinha à tona em brigas familiares que ocorriam em casa. Depois que meu pai morreu, minha mãe virou dependente de álcool e minha avó virou a mantenedora da casa. E eu, pequeno, só vi uma coisa, vivia coisas como essa: você é um ladrão, você não presta. E a história vai se mostrando assim, e esse pequeno jovem cresce pensando: eu não vou ser que nem meu pai. Eu não vou ser bandido que meu pai, eu não vou ser ladrão que nem meu pai. Eu vou ajudar as pessoas, e vira professor, e ajuda as crianças. E agora, recentemente, poucos anos atrás, uma tia dele estava no cabeleireiro, abriu uma revista e viu uma matéria falando do Greinaldo Edmundo da Silva Messut. Messut, nome alemão,
Grinaldo, nome diferente. Pô, é o nome do meu irmão. E era um herói. E foi um herói que lutou contra a ditadura. Eu me engajei na luta muito cedo ainda como secundarista, né, com 15 anos de idade. Né, e é claro, nós sofremos. Né, sofremos pelo medo, pela perseguição, pelo que acontecia com os nossos companheiros torturados, mortos, né, pela necessidade de sair do país, mas com eles assim é muito pior, porque foi na infância, né, então é uma coisa que marca muito mais. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe